dia! Palmeiras e Novo Horizontino começam a decidir esta noite o Paulistão em Barueri. Abel Ferreira, que chega à sua 16ª final no comando palestrino, deve repetir a equipe que passou por São Paulo e Capivariano. Já o time do interior entra desfalcado do meia Rômulo, já que o Tigre não vai pagar a multa de R$1 milhão ao Verdão. Na Copa do Brasil, Figueirense e CRB avançaram para a terceira fase. Na Cidade Maravilhosa, o Vasco anunciou o retorno de Renato Gaúcho. O Fluminense busca o empréstimo do volante Alisson do São Paulo. E no Flamengo, áudio vazado do presidente BAP explica a demissão de Felipe Luiz. E Leonardo Jardim desembarcou driblando a imprensa e os torcedores. Na Baixada, o Santos trouxe de volta o zagueiro Lucas Veríssimo. No Corinthians, Yuri Alberto e Caio César retornaram aos treinos e a diretoria tem interesse no goleiro Neto. E na pré-Libertadores, o Botafogo empatou com o Barcelona em 1-1 no Equador. Apesar do bom resultado, o técnico Martín Anselmi está em alerta. Tranquilos, no, nosotros queremos ganar, ninguno nos acaba de ganar. Entonces, en ese sentido, y así si hubiésemos ganado tampoco estaría tranquilo. Creo que los partidos hay que jugarlos, ya se vio la semana pasada, Argentina consiguió ganar acá y lo que aconteció en casa de Argentina Júnior. Quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. É um momento especial, eu tive uma participação no Campeonato Paulista aqui em 2015, eu estava no Santos, estava liderando o campeonato, né? Fui mandado embora naquele momento, o time foi campeão depois e sempre ficou um gostinho assim, poxa, não cheguei à final, não disputei aquela fase decisiva. Então eu acho que assim, o tempo ele sabe de todas as coisas. Confesso para você que é muito surpreendente para todos nós. Tem favorito? O Palmeiras carrega esse peso ou não, olhando para a competição? Olha, isso é tudo teoria, entendo perfeitamente. Temos que assumir a responsabilidade da grandeza de um clube como Palmeiras, mas eu tenho a certeza absoluta, porque também já estive do outro lado, que a vontade que eu tenho é a mesma vontade que eles têm. Muito bem, Edu Dracena, bom dia para você. O primeiro grande dia, ou melhor, a primeira grande noite da decisão paulista chegou. Temos tudo para falar hoje sobre Palmeiras e Novo Horizontino. Está preparado, está ansioso, já está no clima desse verdadeiro jogaço? Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. A preparação não é de hoje, né, Renata? Já vem há um bom tempo. Então, acho que acredito que o Palmeiras esteja preparado sim, principalmente um adversário onde que ele foi goleado. Então, isso traz também uma marca muito importante. E depois daquele jogo, o Abel deu aquela declaração de que todos são importantes e todos têm que jogar por um objetivo só. E aí o Palmeiras começou a corresponder dentro de campo. Então, tomara que eles possam fazer hoje nessa grande final. Cicinho, aquele bom dia para você também. E eu imagino que você esteja do lado do Novo Horizontino nessa parada, hein? Bom dia, Renato. Bom dia, amiguinhos. Não só do lado, completamente. Completamente É isso aí. Novo Horizontino. Sei que a tarefa é difícil, mas vamos nos apegar aí à excelente campanha que fez o Novo Horizontino com muitos méritos. Ronaldo Giovanelli, já que você não vai acompanhar, você já disse aqui ao vivo, que não vai acompanhar a final do Paulistão, que não importa, quero falar do Flamengo e essa crise, saída do Felipe Luiz e só aguardando o anúncio oficial de Leonardo Jardim. Menina Renata, Leonardo Jardim, hein? Quem diria, hein? Mas tudo bem, bom dia a você, Ju. Bom dia, Ju. Eu vou pro Pantanal direto agora. Do Pantanal, pro jogo aberto. E esses cavalos. Eu vou falar dessa finalzinha aí que já foi. O Campeonato Paulista já acabou no sábado. Eu falei aqui, vocês ficaram bravos comigo. Agora hoje é 5-0. Até o Anderson tá... Não podemos contar com ninguém. Quanto o Corinthians... Não, que não paga, que não sei o quê. Agora o chicote vai estar lá. Eu quero ver quem é separar os meninos dos homens. Ó, quero ver.
Que coisa, hein? Eu vou ter um ensaio hoje à noite com a banda Ronaldo. Então você vai torcer pro Palmeiras hoje, eu quero então? só saber. Não, eu vou ter ensaio hoje com a banda. Vai torcer pro Palmeiras. Então. Ah, então amanhã você não vem, não vai comentar, né? Não vai poder Eu vou falar. estar sem voz, né? Estarei sem voz. Eu vou encontrar a onça pintada no Pantanal, né? E ele encontrou um tigre no Paulistão e foi devorado pelo tigre. É isso aí, guardou. Isso aí é piada pronta, hein? E lembrando que sábado temos a segunda etapa da Fórmula Indy em Phoenix e o Thiago Fagnani vai contar tudo agora. Por enquanto, tudo muito calmo aqui no Phoenix Raceway, ou o Autódromo de Phoenix. Afinal de contas, o circo da Fórmula Indy ainda está vindo de St. Petersburg, da Flórida. O pessoal vai começar a trabalhar para valer mesmo a partir desta quarta-feira. A pista de Phoenix é um oval um pouco diferente do que estamos acostumados a ver por conta de seu formato. Tem extensão de 1 milha e aqui 250 voltas serão dadas neste sábado na segunda etapa da Fórmula Indy 2026. E pelo fato da corrida ser sábado, na sexta-feira serão realizadas 2 sessões de treinos livres e entre elas o treino classificatório que vai definir o grid de largada e a corrida no sábado, claro. Você acompanha ao vivo na tela da Band. E aí, decisão paulista, tá todo mundo nessa vibe, menos o Ronaldo Giovanelli, né? Esse joguinho aí, até o Ender já tá branco, o Ender já tá falando branco, o microfone tremendo, os caras estão tremendo lá na concentração. Vocês estão com medo de quê aí na concentração? Ainda bem que a vida não é só futebol, tem outras coisas também, não é? Seguinte, esse Paulistão tem surpreendido todo mundo. No mata-mata, o que não faltou foi emoção, virada, drama, decisão no detalhe. E agora chegou a hora de descobrir quem fica com o título. Agora é final. Palmeiras contra Novo Horizontino no primeiro jogo da decisão. E jogo assim pede palpite especial. E você não vai ficar de fora, né? Hoje tem odd turbinada na Novibet. É mais valor no seu palpite com odds aumentadas em mercados selecionados por tempo limitado. E a Novibet caprichou nas odds para essa final. Quer ir no resultado? Quer arriscar em gols? Quer montar seu palpite do seu jeito? Com odd turbinada, a emoção fica ainda maior. E claro, com os diferenciais que só a Novibet tem. Plataforma rápida, fácil de usar, pagamento antecipado em jogos elegíveis, criador de apostas turbinado, combinada turbinada e muito mais, acontecendo em poucos cliques no mesmo lugar. Final é com emoção e palpite grande pede odd maior. Então, aproveite agora, aponte o celular para o QR Code aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e confira as odds que mais se aproximam e que mais estão turbinadas para Palmeiras e Novo Horizontino. Primeiro jogo da final. O título começa a ser decidido hoje. E o seu palpite tem que entrar em campo na Novibet. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. E é só para maiores de 18 anos. Primeiro jogo, confronto entre Barcelona, lá no Equador, contra o Botafogo. Tava ruim para os brasileiros, 1-0 para o time da casa. Mas eis que Matheus Martins apareceu e empatou a parada. E agora o Botafogo precisa de uma vitória simples diante da sua torcida na partida de volta. Um empate com um sabor amargo. Tranquilo, não, nós queremos ganhar. Não estou tranquilo, queremos ganhar. Viemos aqui para ganhar. Nós vimos que o Argentino Júnior conseguiu ganhar aqui e depois vimos o que aconteceu na semana passada. Na última noite, o Botafogo foi até Guayaquil, no Equador, encarar o Barcelona, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. Matheus Martins, escolhido novamente para ser o centroavante da equipe, até teve uma boa oportunidade quando o jogo estava 0-0. Até que aos 22 minutos, depois de um erro de Léo Link na saída de bola, Vidalba aproveitou o rebote do travessão para abrir o placar.
A partir daí, o Botafogo tomou as rédeas do jogo. Foram 2 boas oportunidades na reta final da primeira etapa. Uma com Danilo, outra com Montoro. Gosto de ter a bola. Se a tivermos, entendo que o rival não te causará dano, porque precisa da bola para isso. Tivemos uma posse sem efetividade no primeiro tempo e bastante efetiva no segundo, por meio de alguns ajustes que fizemos no intervalo. Anselmi estava certo. A etapa final do time brasileiro foi boa. Logo aos 6 minutos, Montoro teve uma boa oportunidade, mas bateu por cima. Matheus Martins teve mais uma chance, mas errou o alvo. Até que depois de uma jogada pelo lado direito, Matheus Martins bateu colocado para deixar tudo igual. De cabeça, Arthur Cabral quase virou. E ainda teve tempo para o técnico do Barcelona, César Farias, ser expulso após ter empurrado o zagueiro Alexander Barbosa. Com o empate por 1-1 no Equador, quem vencer no estádio Newton Santos estará garantido na fase de grupos da Libertadores. No próximo sábado, no entanto, o Botafogo tem o Bangu pela frente pela decisão da Taça Rio. E a expectativa é de que Martim Anselmi preserve os principais jogadores, pensando na próxima terça. Creio que depois de tanto insistir em controlar a partida com a bola, em algum momento a pressão foi a mesma. Fizemos alguns ajustes táticos, mudamos algumas posições, porque entendemos que no primeiro tempo não encaixamos algumas situações. Isso nos permitiu crescer o volume de jogo, criar situações de jogo e chegar a um empate. Não é simples disputar uma pré-Libertadores, é cheia de armadilhas e o Botafogo, no segundo tempo, resolveu aparecer mais para a partida, conseguiu o empate, mas poderia ter se complicado, né, Edu? Porque o Barcelona também é um time matreiro, tem jogadores que a gente acompanhou bem desde o ano passado, a começar pelo goleiro Contreras, que faz a diferença, na minha opinião, mas ontem teve uma falha de goleiro do lado do Botafogo, que o Ronaldão vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Para você, é um resultado suficiente para o Botafogo passar de fase? Poderia ter sido pior, né, pelo resultado, assim. Mas o Anselmi falou na entrevista que ficou preocupado pelo resultado porque o Argentino Júnior foi aí e ganhou. Só que perdeu fora de casa. E o Barcelona joga melhor fora de casa. Então, acho que o Anselmi falando disso, vendo os jogos, deve ter percebido que o Barcelona é um time experiente, é um time cascudo que sabe jogar. E o Botafogo, dentro, não só na temporada, mas dentro dos jogos, oscila muito, dá muito espaço para os adversários. E ontem, né, teve a oportunidade de fazer gols e aí está pecando realmente, às vezes, nas finalizações e ter mais tranquilidade para estar fazendo os gols. Então, a gente sabe que o Botafogo é melhor, o Botafogo tem melhores jogadores, mas só que você vai pegar de um outro lado um time cascudo que o ano passado eliminou o Corinthians e pode também eliminar o Botafogo se não jogar sério. Quero falar da falha do goleiro Léo Link, que poderia ter complicado de vez a vida do Botafogo, mas o time carioca teve brio, conseguiu esse empate. E depois o Barcelona vai enfrentar o gramado sintético aqui no Brasil. Tem essa também, né? Mas essa desconfiança dos goleiros, essa falta de até tranquilidade dos goleiros do Botafogo, tem o nome, Jefferson. Sabe por quê? Você tem que ter um treinador de goleiro que passou todos esses momentos, que pode reviver e colocar para essa goleirada, o Neto, esse menino também, o Léo. Eu acho que tem que ter alguém que já passou por todas essas fases. Querendo ou não, é uma profissão onde eu me dei muito bem, porque eu tinha um monstro sagrado comigo, que era o Aguinaldo Moreira. Há muitos momentos ali da partida eu também ficava ansioso, eu também tinha aquela pressão nas costas. E tem que ter alguém para chegar e falar, menino, calma, senta, 2 passos para frente, vai resolver a sua vida. A barreira você faz assim, 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 faz a leitura da bola longa, sai um pouco mais do gol. E chegou próximo à área, você recua, conversa de quem entende, de quem estava lá. O Tafarel hoje na seleção brasileira é esse cara. Então o Botafogo precisa de um cara aí. Ronaldo, o cara que está aqui também foi treinador de goleiro. Pô, legal, então continua dando uma aula intensiva. Então aumenta a aula para esses meninos, porque é insegurança total. E é uma fase, Renato, que ela passa. Mas ela vai passar com muito treinamento e muito suor dentro do campo. Olha o que eu estou falando aqui, suor dentro do campo. Então é o momento do treinador de goleiro pegar esses meninos e conversar. Muitas vezes não é nem treinamento, muitas vezes é conversa.
de leitura de jogo. E eles estão sofrendo com isso. Os goleiros do Botafogo não estão no melhor momento. Cicinho, ontem 3 zagueiros, não é? O Matheus Ponte ali improvisado com Bastos e Barbosa, uma dupla que a gente se acostumou a ver. E a gente viu que o Botafogo foi cauteloso, foi sentindo a temperatura da partida e conseguiu esse empate. E já ganhou uma Libertadores vindo da fase prévia da competição. Exatamente. Essa fase é muito perigosa exatamente por esses adversários que você acha que é inferior, né, na qualidade, e até o Barcelona até é inferior ao Botafogo. Mas aí, o que o Edu falou é um ponto que favorece o Botafogo também. O Botafogo em casa tem jogado muito bem. Então, assim, o Botafogo que enfrentava problemas em casa, tomando viradas históricas, nessa temporada ele está concentrando mais nos jogos dentro de casa, tanto defensivamente, e o treinador acabou optando por esse esquema com 3 zagueiros, que até um certo ponto deu aí um alento que ele pode também optar, né, num possível deslize dentro de casa no início de partida, colocar a equipe mais para frente. Mas o Botafogo é uma excelente equipe, tá tendo essas dificuldades, mas acredito que em casa ele vai continuar jogando bem e vai passar pelo Barcelona. E deu mais liberdade para o Vitinho e também para o Alex Telles com essa formação. Seguinte, falando em Rio de Janeiro, vamos para lá. Só que o assunto agora é o Vasco da Gama, que tem treinador novo. O substituto do Fernando Diniz é Renato Gaúcho. E as informações é sempre com ele, Igor Dorileu. Eu prefiro o Renato no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, viu? Bom dia. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Ele gosta bastante também do Rio de Janeiro, né, Renata? E agora continua por aqui. Daqui a pouquinho, aqui no CT Moacir Barbosa, vai ser apresentado como novo técnico do Vasco. Ele que foi anunciado ontem à noite, assinou contrato até o fim do ano e vai para a 3ª passagem pelo clube. Desde a demissão de Fernando Diniz, há 11 dias, o nome do Renato passou a circular nos bastidores. A diretoria chegou a sondar outros nomes, como o português Arthur Jorge, ex-Botafogo, e o argentino Marcelo Gallardo, que estava no River Plate, mas a conversa avançou mesmo, foi com o Renato Gaúcho, que estava desempregado desde setembro do ano passado, quando deixou o Fluminense, que inclusive é vizinho do Vasco. Os CTs ficam aqui lado a lado. Bom, essa negociação se arrastou durante alguns dias, porque inicialmente o Vasco pretendia pagar, havia uma diferença entre o que o Vasco pretendia pagar e o que o Renato queria receber. Mas depois de algumas rodadas de negociação, as partes entraram em um acordo e o salário do treinador e da comissão técnica vai ser em torno de R$1,5 milhão. Com ele chegam também os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Logo depois da apresentação, que está marcada para 1 hora aqui no CT Moacir Barbosa, o Renato já vai comandar a primeira atividade. Vai conhecer os jogadores, ter o primeiro contato com o elenco e vai ter uma semana de preparação até a estreia, na quinta-feira da semana que vem, contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruz Maltino é o lanterna da competição, soma apenas 1 ponto depois de 4 jogos e hoje se inicia a 3ª passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. Renata, volto com você. Dorileu, pelas informações, o Igor vai trabalhar bastante, né? Movimentação no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. Obrigada. Pelo menos agora já temos esse panorama. Quero falar com o Ronaldão, com o Edu e o Cicinho sobre Renato Gaúcho, porque parecia que tinha esfriado a negociação, foi retomada. O Renato aceitou o convite do Vasco e do Pedrinho e agora terá a missão de retirar o time carioca da lanterna, Cicinho. Olha, e o Renato Gaúcho, a qualidade dele é indiscutível, né? O trabalho que ele fez há algum tempo atrás no Grêmio, né? Com uma equipe que era bem limitada, assim, e conseguiu recuperar muitos jogadores. Então, assim, ele... na verdade, a minha curiosidade é para saber qual foi as armas que o Pedrinho usou para convencer o Renato Gaúcho. Porque, assim, se olhando para o time do Vasco...
é complicado. A primeira delas é a localização geográfica. Que ajuda muito, né? Que ajuda muito. Ou a vida dele tá boa demais, ele deve ter pensado, vou arrumar um problema pra mim. Preciso voltar a me irritar. Movimentar a vida, né? Mas assim, se tem um cara que pode mudar, né? Assim, o ambiente, pode trazer a torcida pro lado dos jogadores novamente, esse cara é o Renato Gaúcho. Então, assim, a qualidade dele como treinador, a sabedoria dele e a maneira na qual ele lida dessa boleiragem, assim, né? Um treinador bem moderno no quesito de lidar com os jogadores, é o Renato. Então, dele pode esperar tudo e agora podemos esperar tudo do Vasco também. Edu Dracena, a pergunta é bem objetiva. Vai dar certo no Vasco essa contratação? Renata, vai ser um grande desafio para o Renato, porque é você pegar o time do Vasco, o que a gente está vendo assim dos jogadores e alguns jogos, assim, o Vasco está deixando muito a desejar. Tem bons jogadores? Tem, mas agora cabe ao trabalho do Renato no dia a dia, convencê-los, né, orientá-los dentro do campo, porque a gente viu um Vasco assistir contra o Santos, um Vasco bagunçado, um Vasco não sabendo o que fazer dentro do campo. Tomara que o Renato, com esse tempo que ele ficou parado depois que ele saiu do Fluminense, ele possa ter aprimorado, estudado mais, para que ele possa implementar na equipe do Vasco da Gama um estilo de jogo bem interessante. Eu confio no Renato. Eu vou estar torcendo para que ele possa dar certo lá no Vasco da Gama. Ronaldão, com as saídas do Coutinho e principalmente do Ryan, o Vasco perdeu muito em qualidade, em articulação e definição. O time vem vacilando, até fez um bom jogo contra o Fluminense, poderia ter conseguido a classificação para a final do estadual, não deu certo. O Renato vai precisar mexer com o talento, com o ânimo e também com a atitude desses jogadores que ficaram. E o Verratti saiu também. Bem lembrado. Verratti saiu também. Que além de tudo era uma liderança técnica, né, do time. Agora, a verdade é uma só. O Diniz, quando estava no Fluminense, ele largou o Fluminense, veio o Mano, arrebentou com o Fluminense, entrou o Renato Gaúcho e foi até o Mundial e foi aquele espanto para nós que o Fluminense estava com futebol maravilhoso. Ele que pediu para sair, depois até falou que estava arrependido. Isso, então. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um grupo do Diniz já para tentar aprumar. Porque tem que aprumar esse time do Vasco. Porque é um time que ainda vive numa pressão que no meio do jogo dá aquele apagão. E o Renato vai cobrar de cada um posicionamento. É aquele cara que chega para aquela conversa tete a tete. Vai ter um presidente boleiro que manja do que está fazendo e é o homem da caneta. Vai ter o outro lá, o lateral também, que está sempre com ele, com Felipe. o Pedrinho, o Felipe. Então eu quero ver aí esse trio. Esse trio vai mudar a cara do Vasco. Escreve aí. Aí eu quero ver o Vasco e o Inter jogando depois, que eu vou te contar uma outra história do Renato contra o Inter. Mas nós vamos esperar, que esse campeonato tá só começando. Renato, eu vou te contar uma coisa, mas é só pra você, não é pra mais ninguém. Se você olhar só quem tá na zona do rebaixamento, você não vai fazer um bom campeonato. Você tem que olhar os que estão acima, aqueles que estão no protagonismo da competição, aparecendo, deixando os adversários com problemas. É isso, não dá pra olhar pra aquele que tá ali. Fala, Bibiano. Encosta a sua cabecinha. Agora lá vem. Cici, essa é uma longa história, Cici. Lá vem, senta que lá vem a história. Bom, agora o assunto é o mais quente da semana. A demissão do Felipe Luiz não foi bem digerida por muitos torcedores, por muitos jogadores, pela imprensa. Um assunto que incomoda no Rio de Janeiro. Leonardo Jardim já chegou na Cidade Maravilhosa, deve ser anunciado, mas o Flamengo vive turbulências fortes. A terça-feira foi conturbada no Flamengo. A demissão do técnico Felipe Luiz pegou os jogadores de surpresa. Primeiro a se pronunciar, Arrascaeta agradeceu Felipe e ressaltou a humildade e o comprometimento do comandante. Bruno Henrique deixou claro que nada e nem ninguém vai apagar a história de Felipe Luiz no rubro-negro. Já Danilo agradeceu o ex-treinador do clube e disse que aproveita o momento para refletir sobre um início de ano difícil, que, segundo ele, não cabem desculpas e justificativas. Jorginho, Léo Pereira, Gonzalo Plata, Everton Araújo, Pulgar, Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Saul e Varela também prestaram apoio a Felipe. Ainda ontem,
Filipe Luís foi até o Ninho do Urubu para se despedir dos atletas e pegar seus pertences. Ele e alguns jogadores se emocionaram no encontro. Logo depois, Filipe utilizou as redes sociais para também se despedir do clube. Na mensagem, ele citou o respeito eterno aos jogadores e agradeceu à torcida. Pressionado na reta final, o treinador chegou a ouvir xingamentos na última partida à frente da equipe no Maracanã. Em seguida, Filipe Luís fez outra postagem com uma foto no memorial aos garotos do Ninho, ao lado de uma placa com os nomes dos 10 jovens que morreram no incêndio no CT em 2019. O treinador escreveu: "Vocês jamais serão esquecidos". Quem também pediu para sair do clube foi Rodrigo Caio. O ex-jogador fazia parte da comissão permanente do Flamengo, mas entendeu que também deveria deixar o cargo após a demissão de Filipe Luís. Ainda na terça, um áudio de Bap, presidente do clube, foi vazado. Na mensagem, o dirigente assumiu a responsabilidade pela saída do treinador e explicou o motivo que fez com que ele tomasse essa decisão. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Bap também justificou internamente que, além do desempenho ruim da equipe, a descoberta de uma negociação de Filipe com o grupo do Chelsea, enquanto ele discutia a renovação de contrato com o Flamengo, ajudou a minar a relação. Agora, o Flamengo tenta reorganizar a casa para a sequência da temporada. Ainda ontem, o diretor José Botto reuniu os jogadores no Ninho do Urubu e afirmou que a culpa pela saída de Filipe era de todos. Os atletas deixaram o local em silêncio. O próximo passo será selar o acordo com o técnico Leonardo Jardim. O português desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça e é aguardado ainda hoje no Ninho do Urubu para a assinatura do contrato. Já o elenco segue na preparação para a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que acontece no próximo domingo no Maracanã. Depois de perder 2 títulos neste início de ano, o Flamengo quer e precisa desta conquista para ter mais tranquilidade na temporada. Gente, essa situação do Flamengo vai ser revisada por muito tempo. Na calada da noite, você demite o treinador. Eu dei minha opinião aqui ontem que tudo isso era para não correr o risco do Filipe Luís estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual depois de ter goleado o Madureira e de ter feito alguns jogos com o time reserva? Então, eles não podiam correr esse risco. E quando o Leonardo Jardim deve ter dado ok, estou pronto para negociar, para fechar, então vamos fazer isso agora. E aí a pressão também ela está muito hoje direcionada para o José Botto, porque ele era o unha e carne com o Filipe Luís, toda hora apareciam juntos. Muita gente lembrando que no episódio do Pedro, quem se expôs foi o próprio treinador e não o diretor de futebol. Então hoje no Flamengo o presidente decidiu, o áudio vazado já deixa isso bem claro, que ele não confiava mais, ou talvez não confiava antes, né? Plenamente no Filipe Luís, mas os resultados, eles vão mantendo profissionais, vão mantendo treinadores e também derrubam. E nesse caso, o Flamengo passou por uma turbulência no começo do ano, perdeu 2 títulos. Mas são títulos que não importam tanto, mas geraram um ambiente ruim, uma pressão extra da torcida. E aí ele mostra que fez um trabalho digno, acima da média, até para um cara que ainda é um novato como treinador, mas tem títulos expressivos, pelo reconhecimento nas redes sociais de vários jogadores do Flamengo que se manifestaram e apoiaram o Filipe Luís, como é o caso do Jorginho, como é o caso do Arrascaeta, do Rossi, Bruno Henrique, entre tantos. A torcida está dividida, eu percebo que muitos torcedores do Flamengo gostaram, mas a maioria talvez não tenha gostado. Então, Ronaldão não vai ser muito simples. O Leonardo Jardim só tem um caminho, ganhar e ganhar. E no Brasil, Renata Fã, só tem uma solução. Quando tem um acidente, aí se pensa na lombada.
no semáforo, Cicinho. No Brasil é assim. Em vez do cara falar, mas aqui o cara tá brecando, não, vamos colocar agora. Não, só espera o acidente. E o Flamengo foi a mesma coisa. Esperou, agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo, os mesmos que bateram, os blogueirinhos, a galera aí do Mengo, aí, do Safadão, do Bebê, derrubaram o cara, agora estão chorando aí na TV também. De vez de analisar o trabalho do cara, o currículo do cara. A sorte que tem o jogo aberto, Renato, e você aqui atenta. Porque nós colocamos aqui os jogos do menino, tudo que ele plantou lá. E foi como treinador, como jogador, nós não colocamos aqui, lembra? Aí começaram a chorar ontem, mandar ele embora. O cara era bom. É que muita gente imaginava que essa pressão da torcida era direcionada para os jogadores e não para o treinador. Só que a diretoria não mexeu nos jogadores e é mais difícil, os contratos são mais bem amarrados. E ela foi lá e demitiu o técnico. E o Rodrigo Caio, que você tanto falou aqui, em solidariedade ao Felipe, também pediu o boné. Ele foi embora, falou, sou solidário ao profissionalismo, ao cara que trabalha o dia a dia. E daqui a pouco eles estão juntos aí de novo, porque o trabalho surtiu efeito em títulos. Agora, quem foi mal? A direção, sabe por quê? Ouviram aí os blogueirinhos, começaram a ligar, esse cara aí não vai. A torcida começou a vaiar, chamando os jogadores, vergonha pra quem que é? Mas chamaram ele de burro também. Sempre tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só pra ele. Agora os blogueiros tudo chorando. Mandaram ele embora, Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. E nós vamos ver durante o ano. Edu, não dá para falar mal da qualidade do Leonardo Jardim, porque quando a gente avalia um trabalho, nem sempre pode olhar apenas para o resultado e para o título. Nem sempre acontece, mas é como você disputa, como você chega numa competição, como você duela em algumas partidas específicas mais difíceis contra até adversários considerados favoritos. E ele fez um trabalho muito bom. Agora, o Felipe, se a gente comparar os dois, o Felipe estava em vantagem naquilo que é exigido de um técnico. Não, estava em vantagem e tinha acabado de renovar o seu contrato. Então, como que um presidente fala que não tem mais convicção, que o trem tem que parar na próxima estação? Eu acho que isso aí mostra uma incoerência muito grande, porque há 2 meses atrás o Felipe era um dos melhores. Agora, por causa desse momento turbulento, a primeira coisa que faz é mandar o treinador embora. Então, falta muita convicção. Eu acho que o presidente do Flamengo, ele acha que é maior que o Flamengo, entendeu? Eu acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos de passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande em títulos dentro do clube, tanto como jogador e tanto como treinador. Então, hoje, o Felipe te credencia no mercado do futebol como um dos grandes treinadores e vitoriosos. Entendeu? Então, isso marca muito bacana. Eu acho que deixou uma história muito bacana. Agora, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho no Flamengo. Porque quando ele chega também no Cruzeiro, ele tem dificuldade. Né? Não é classificado para a final do Campeonato Mineiro, cai fora da Sul-Americana e aí depois, no meio do ano, foi engrenar. Será que o Flamengo vai dar tempo para ele fazer isso aí? Vai. Não sei. A expectativa é que pela qualidade que ele tem, pode dar certo, mas a expectativa não é uma das boas, não. Cicinho, a rivalidade recente nacional mais badalada é entre Flamengo e Palmeiras. No Palmeiras, a Leila viveu a turbulência de passar uma temporada inteira sem títulos. O Abel disputou tudo, mas não ganhou os títulos. Além disso, o Palmeiras, de uma maneira até silenciosa, foi trocando praticamente todo o elenco. Aquele elenco vitorioso que o Abel Ferreira começou a sua história no Palmeiras foi muito modificado. Já no Flamengo, é como se a diretoria não aceitasse que o futebol, ele não é só feito de vitórias e conquistas. Você, às vezes, tem que recuar um pouco para conquistar algo ainda maior. E não conseguiram ver isso, não conseguiram dar esse voto de confiança e esse crédito para o Felipe Luiz, que estava entre jogador e treinador há 7 anos no Flamengo. Exatamente, Renata. Você citou muito bem a questão o Abel. O Abel não ganhou a temporada passada por estratégias que ele montou e que não deram certo. O Flamengo fez a mesma coisa com o Felipe Luiz. Montou uma estratégia para o início da temporada. Aí você fala, o trabalho do Felipe... É porque nós estamos tentando procurar argumentos para mandar um treinador embora. E nós aqui não encontramos, ninguém está encontrando. Porque o Felipe teve que antecipar a volta dos seus principais jogadores. O Flamengo, ele pegou... o Flamengo estava na zona de rebaixamento. E aí ele levou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá ruim o trabalho.
Então, assim, não tem uma lógica. O Flamengo está brigando nas competições. O Flamengo vai disputar uma Libertadores. Então, um presidente, ele dá essa resenhinha e solta um áudio tudo armado para mostrar que está tudo organizado. Não tá. Você está querendo ser mais do que o Flamengo e não é. Por quê? Quando você vai mandar um treinador embora, o mínimo, você entra e conversa. Nem isso você fez. Então, assim, demonstra que o planejamento está tudo errado. E entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Que coisa, hein? Bom, quero ainda falar muito sobre essa situação do Flamengo, que está bem mal resolvida. E a pressão para cima do Leonardo Jardim será enorme. Cada vez que tiver um resultado ruim, vão lembrar do Felipe Luiz. Mas é o seguinte, aqui no telão, tudo já está sendo revelado. Barueri, o palco, o lugar da primeira decisão do Campeonato Paulista. Primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino. E lá está. Se o dia é decisivo, é importante, vale taça, lá está João Paulo Capelanes. Capela, começamos essa jornada louca do Campeonato Paulista e agora ela está chegando no finalzinho, esse primeiro duelo. Tudo se encerra no domingo, mas hoje pode ser um grande passo, principalmente para o Palmeiras. Bom dia! Meu Deus. Buenos dias, Renatita. Um besito para você, para todos esses cavalos que aí estão. Um abraço para nossa audiência, gente. Ó, não sei se vocês estão sentindo esse cheiro. Cheiro de atmosfera diferente, cheiro de final, cheiro de jogo grande. Então é pra isso que o Jogo Aberto tá aqui, ao vivaço, da porta do estádio. Eu vou te falar o seguinte, eu adoro a Arena Barueri, região metropolitana maravilhosa. Você vê que é tudo organizadinho. E a gente tá num lugar aqui que ele é um pouquinho mais elevado pra gente conseguir mostrar de fundo. Entra e sai caminhão, é de transmissão, é de material esportivo, de gente. É maravilhoso, porque hoje os ingressos totalmente lotados, já esgotados, tudo certinho, bonitinho, redondinho, para receber Palmeiras Novo Horizontino. Eu amo a história do futebol. Antes de falar sobre o atual, aquela história toda, eu vou trazer duas curiosidades. Veja só, a primeira, Palmeiras tem uma relação amorosa com a Arena Barueri. Eu sei que o torcedor não curte muito, mas se você for pegar aí um recorte de 2012 para cá, a última final que o Palmeiras jogou aqui foi justamente nesse ano, que foi ruim para o Palmeiras, que foi rebaixado, mas 2012 levantou o caneco da Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui, 2-0 contra o Curitiba, gols do Thiago Heleno na cobrança do ação de cabeça, ele desvia, e o Valdívia cobrando pênalti. Então, Palmeiras conseguiu um belo resultado para levar para o Couto Pereira e garantir o título da Copa do Brasil. Hoje é Campeonato Paulista, mas a última vez que o Palmeiras jogou aqui uma decisão de campeonato, 2012, Copa do Brasil, vitória em cima do meu Coritiba. E uma curiosidade em relação ao Grêmio Novo Horizontino, gente, tem muita gente confundindo algumas coisas, tá? O Grêmio Esportivo Novo Horizontino faliu em 1999, tá? Foi fundado dia 13 de março de 73. Ele pegou e não deu certo, parou. E aí a cidade de Novo Horizonte ficou órfã de futebol por 11 anos. E aí depois, numa gestão impecável, eles tiveram a manutenção do escudo, das cores, tudo bonitinho, mas administração diferente, profissional. E não à toa, hoje, o Grêmio Novo Horizontino, que leva esse nome maravilhoso, chega aqui a sua primeira final de Campeonato Paulista, gente. Então é para ressaltar, segundo jogo, já falamos lá em Novo Horizonte, mas hoje não vai contar com o Rômulo. A diretoria decidiu não pagar a multa para o Palmeiras de R$1 milhão, até porque eu conversei com algumas pessoas que falaram o seguinte: seria importante o Rômulo, se ele pudesse jogar, jogaria, mas não é tão absurdo assim, porque o Palmeiras vai atacar e o Novo Horizontino vai ter que se fechar. Se vai ter que se fechar, abre mão de um cara 10 de criação para consequentemente reforçar esse meio campo. E agora, para reforçar as informações de Jogo Aberto, eu vou convocar a minha amiga Tati Tavares, porque esteve ontem na sede da Federação Paulista de Futebol acompanhando o Congresso Técnico da decisão. Frente a frente, os dois treinadores, os capitães. De um lado o Palmeiras, do outro o Grêmio Novo Horizontino. É contigo, Tatizinha, pode chegar! Quase tudo pronto. Arbitragem definida para a primeira partida. Matheus Delgado Candançan apita o duelo de hoje na Arena Barueri. Jogando por lá, o Verdão está invicto a 10 partidas. Além disso, não perde como mandante há 22 jogos. Defendo muito a qualidade, seja sintético ou natural, e a verdade é que em Barueri o sintético é novo, é espetacular, a bola não salta, a bola rola, é rápido.
O Palmeiras está em busca do 27º título. O Novo Horizontino sonha com uma conquista inédita. E o tal favoritismo palmeirense existe? O que pensam os treinadores? Não foi por acaso que ganharam ao Palmeiras, não foi por acaso que ganharam ao Santos, não foi por acaso que ganharam ao Corinthians, não foi por acaso que ficaram em primeiro nesta competição. É claro que temos um grande favorito, né? E é uma responsabilidade, né? A gente sabe disso. O favoritismo pode se refletir também no retrospecto. As equipes já se enfrentaram 5 vezes em mata-matas. O Palmeiras levou a melhor em todas. Já no último encontro, na primeira fase do campeonato, o Novo Horizontino goleou a equipe mista, escalada por Abel, por 4-0. É um momento muito especial, né? Uma equipe do interior, conseguir chegar a uma final é um feito já, né? Então a emoção é grande. Temos 2 jogos extremamente difíceis, a gente tem muita consciência disso. O desfalque fica por conta do meia Rômulo. O jogador pertence ao Palmeiras. Para utilizá-lo, seria preciso pagar multa de R$1 milhão, o que o Novo Horizontino não vai fazer para o jogo de ida. Henderson Moreira prevê uma equipe com Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e Mike. Luiz Oyama, Leonaldi e Juninho. Matheus Bianchi, Vinícius Paiva e o artilheiro do campeonato, com 7 gols, Robson. 1 milhão, 2 milhões para uma equipe como o Novo Horizontino é muito dinheiro. É muito dinheiro. Indo para o comando da 16ª final, Abel tem força máxima e deve mandar a campo Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan. Flaco Lopes e Vitor Roque. A longevidade no cargo também foi assunto. Há mais de 5 anos, como técnico do mesmo clube, Abel foi questionado sobre a repentina demissão de Filipe Luís do Flamengo. O Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais. Não temos que pensar todos os mesmos. Nas redes sociais, a presidente Leila Pereira aproveitou para alfinetar. Em nossa academia de futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final, Avante Palestra. Essa estabilidade ajuda a explicar o que o Palmeiras construiu. Olha aí o zagueiro e capitão Gustavo Gomes. Ele pode se isolar como o maior campeão da história do clube. Atualmente tem 12 títulos. Tentar usar essa experiência para ajudar meus companheiros. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Uma final que reúne tradição e oportunidade, mas a obrigação, essa parece ter lado. Nós sabemos que a responsabilidade está toda em cima do Palmeiras, a obrigatoriedade de ganhar é nossa. Acho que o nosso adversário não tem essa pressão, não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. Ronaldão, você que sentiu literalmente na pele o poder do Novo Horizontino, explica agora para a torcida do time do interior o que eles precisam fazer hoje lá na Arena Barueri para poder conter o Palmeiras. Primeiro que eles já estão comemorando porque deram a vida contra o Corinthians. Né? O Corinthians... Contra o Santos também ganharam. Então, mas e esse descanso que o Corinthians necessitava no meio da semana e jogar o jogo para domingo, para ter um pouco mais de carga. O Novo Horizontino jogou na quarta também. Mas jogou em casa, né? Tá, mas aí a viagem é para BH. Ponte aérea. Então você tá falando que jogar em casa não é bom também. Então eu não entendo mais nada. Não, o bom é fazer a melhor campanha e ter o direito de jogar em casa. Sim. Quem fez a melhor campanha do Paulistão foi o Novo Horizontino, um time de Série B que está na final do Paulistão. E é isso que as pessoas não olham. Não é isso que eu tô reclamando. Quem fez a melhor campanha tem melhor escolha. Lógico, agora o certo era fazer todo mundo no domingo para estar todo mundo bem descansadinho. Para estar todo mundo bem descansadinho. Só que a federação puxou. Agora vamos ver o que vai acontecer. Pra mim, eu, Ronaldo Giovanelli, eu não tenho medo de falar aqui, não. Eu vou falar o seguinte para vocês. Já acabou o Novo Horizontino, já acabou. Já fizeram festa, já tá cada um indo para um time, já tá cada um até já falando que não pode gastar 2 milhões. Cadê o patrocinador aí agora? Cadê? Hora do presidente trabalhar. Cadê o presidente? Quem que não trabalha aí para ver o patrocinador, para colocar o menino em campo? Já deu? Então já deu, entrega a taça. Sangue nos olhos pra ganhar do Palmeiras. Não, entrega a taça, já estão aí tudo com medo aí, Agora hotel, os outros vão ter que jogar pelo Rômulo.
É isso é time. Isso O quê? é conjunto. E o Novo Horizonte... Os outros vão jogar pelo Rômulo. E o Novo Horizontino jogou no sábado, o Palmeiras no domingo, então o Novo Horizontino tá mais descansado e vai mandar ataque no Palmeiras. Olha só, quando o Santos enfrentou o Novo Horizontino, já tinha vencido na primeira fase da competição e era para muitos favorito. Não levou. O Corinthians era apontado como favorito. Não levou. Agora, Cicinho, o Palmeiras é apontado como favorito. É time de Série A, é time com grandes jogadores, grandes nomes. O Novo Horizontino vai ter que outra vez praticar uma batalha. Esse favoritismo... Que desânimo! Não, que eu tô pensando. Pensa bem, pensa bem que você vai Eu tô falar. pensando, não é não. Pensa bem que você vai Não, bebê. Ah, O Novo Horizontino fez a melhor campanha. O Novo Horizontino mandou a ataca histórica no Palmeiras. Então, eu dou favoritismo pro Novo Horizontino. Agora- Até porque são 2 jogos. Mas e pode falar mais alto, ele decide viu? em casa. É. O Novo Horizontino decide em casa. Então, assim, o Novo Horizontino tá com a faca e Ele o jogou com o queijo na time mão. misto com o Palmeiras. O Palmeiras tava com o time misto lá e a segunda rodada do Então Campeonato tá. Então Paulista. não foi o time Não, do não, foi o Palmeiras que Palmeiras. perdeu de 4 Não. pro Novo Horizontino. Foi o Palmeiras, o sim. misto. Foi o Palmeiras, Então sim. pronto. Mas só que agora tá o time completo. Final de campeonato. Mas Agora, é como o aí que o Ronaldo Novo falou, Horizontino vai vamos mostrar separar a os força meninos dele. dos homens. Aí que vai Agora é mostrar a a hora. força dele. Falou, ó, ganhamos do time B do Palmeiras e agora do A e Tá, somos então campeões. vamos ver, ué. Acabou. Então, O favoritismo como você é do Novo falou, Horizontino. tem os 2 times que fizeram as melhores campanhas. E é isso que tá aí. Não, mas agora, o Novo Horizontino fez a melhor. Sabe aquela roupa que você vai comprar, que mulher fala, né? Ó, tá vendo isso daqui? Essa não é a Adoro. calça, é a calça. Então, assim, entendi. não é o time do Novo Horizontino a melhor campanha, é a melhor Tá, campanha. então vamos ver o time melhor hoje à noite, Cicinho. Vamos ver o time. Ronaldão, e aí, você vai deixar o Cicinho sozinho nessa? Não, eu vou deixar porque, pra mim, o time do Novo Horizontino já jogou o que tinha que jogar. Agora, se também começar nessa ideia do Cicinho, o time do Novo Horizontino começar a jogar mesmo de verdade, que eu quero ver de verdade agora, aí vem o juiz se dá um pênalti, você vai ver se... Aí já vai vem ter a choradeira. Quem sabe, vai já ter viram? tudo. Matheus Candanção Já vem a foi o choradeira. escolhido para a primeira Se- decisão do Campeonato Renata, Paulista. se der tudo errado pro time do Já Palmeiras, vem a vai ter um choradeira. pênalti. Márcio de Cicinho, Góes no vai. VAR, tá tudo definido. Porque o que não deram pro São Paulo... Já tem tudo já aqui já manipulado já para se perder, aquela coisa toda Novo Horizontino, é porque foi prejudicado, porque o Novo Horizontino é isso. Ô, meu irmão, é final de campeonato. Ali são os melhores jogadores e os melhores árbitros que vão apitar. Então tem que dar tranquilidade. E você não vem colocando pressão na equipe do Palmeiras, falando que o Novo Horizontino já era, aquela coisa para os caras E entrarem e jogar bem. Você Não sabe vem, quem vai não. apitar o segundo jogo lá? Sei. Em Novo Horizonte, quem que é? O Luiz Flávio. Então, sabe o que esse bebido fez? Foi ele que deu aquele pênalti mandraca do Vitor Roque, que ele se joga com o Flávio Rodrigues. É o Flávio Rodrigues, é isso aí. É o Flávio Rodrigues que vai apitar o segundo jogo. O segundo. Flávio Rodrigues de Lá, Souza. O segundo lá. Isso, é o Flávio, é. Tá gaguejando já. É porque ele já tem um plano, ele falou assim, ó, se der tudo errado no primeiro, no segundo ele já tem um plano. O cara que deu pênalti mandrake do Vitor Roque, ele se joga. E o juiz deu pênalti. Então tá tudo armado já. Flávio Rodrigues de Souza, se não me engano, estava no jogo do Galo com o América, no que foi pros pênaltis agora. Porque lá em Minas eles trazem a arbitragem de fora. Quando o Palmeiras ganha, é a arbitragem, é o campo, é a bola, é o estádio. A mamãe Leila, é todo mundo, não é porque o Não, Palmeiras mas o Ronaldão ganhou. tá muito triste. Eu vou te dar 2 boas notícias. Por favor. Yuri Alberto e Caio César estão muito próximos do retorno. O Dorival já vai contar com a dupla. Yuri, eu te amo, E o Yuri. goleiro Neto, hoje do Botafogo, não tá passando por um grande momento, tá na mira do Corinthians. Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Do alto, uma boa notícia para o torcedor corintiano. No treino de ontem, foi possível ver rapidamente em campo Yuri Alberto e Caio César. O camisa 9 corintiano se lesionou na partida contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro. Problema muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. A previsão de retorno era de até 6 semanas, mas 16 dias depois, o atacante já iniciou a transição física. Quem também está no processo de transição é Caio César. Desde a sua chegada, foram apenas 28 minutos em campo, suficiente para dar esse lindo passe para Yuri Alberto contra o Flamengo e ser campeão da Supercopa Rei. No jogo seguinte, contra o Capivariano, titularidade e 15 minutos em campo, lesão muscular na coxa direita. Dorival ainda tem no departamento médico o goleiro Felipe Longo com estiramento no ligamento do cotovelo direito. O lateral esquerdo Hugo em recuperação de cirurgia no joelho direito. Matheus Pereira com lesão muscular na coxa esquerda. Além do marroquino Zacaria Labiade em condicionamento físico.
Departamento médico, uma preocupação do treinador. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Com o fim da janela estrangeira, o Corinthians contabilizou 7 contratações e tem de hoje até o próximo dia 27 para buscar reforços no mercado brasileiro. Um zagueiro, um meio-campista e um goleiro são as intenções. Com o João Ricardo reprovado nos exames médicos, o Corinthians agora pensa em Neto, de 36 anos, que está no Botafogo. O jogador não tem sido relacionado por Martim Anselmi. Revelado pelo Atlético Paranaense, ele tem passagens por grandes da Europa, como Arsenal da Inglaterra, Barcelona e Valência da Espanha e Juventus e Fiorentina da Itália. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas. Já acabou, já ficou, já foi lá para trás. Foi do ano passado já. Welcome to favela. Bem-vindo à favela. Vamos esperar ele ser anunciado, para que daí eu possa me posicionar. Vai ser logo, Dorival. O 7º reforço do Corinthians no ano será o inglês Jess Lingard, de 33 anos, sem clube desde que deixou o Seul da Coreia do Sul. Vazou a gravação do vídeo de Lingard, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas vai usar a camisa 77 no timão. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Corinthians, pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Dorival deixa seu recado. Ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. Eu tenho uma triste notícia, Ronaldo Giovanelli. Pra mim? Não vai acompanhar a decisão do Campeonato Paulista, o primeiro jogo. Está decepcionado, desiludido. Não, tá com medo de ver a mamãe Leila comemorar? Ela já pintou lá a Barueri com as cores Tá do Novo com medo de ver o Novo Horizontino Tigre, que te devorou no Paulistão, comemorar? Devorou? Não, que devorou, cara. Não. Aqui é Corinthians, que produto é bruto, bebida. Deixa eu falar uma coisa pra você, Juma. Tá parecendo a Juma. Hoje eu falei, você com o tigrinho, eu com a onça. Não, eu vou dar essa ideia pro tigrinho. Tigrinho hoje é faca nos dentes, olha. É o pirata, faca nos dentes, porque se for pela ideia do Anderson aí, o Anderson já tá falando, já tá falando manso. Quando o treinador começa a falar manso, todo mundo fica preocupado. Porque você, ô Anderson, você é o cara que comanda, velho. É agora, que o Tigre vai tomar água, menino, tá tomando uma caninha, tomar um negócio, pá. É agora, velho. Vocês que estão aí, o Mike, no mínimo 2 hoje, bebê. Quero ver seu vídeo amanhã, eu quero comemorar com você aqui. Você e esses cavalos. Entendi, você quer que o mesmo vídeo que ele mandou pra você, ele mande pro Edu Dracena? É isso? Bebê Renata, você tá na frente, você está sempre na frente, bebê da Renata. Sgarbi. Tudo bem? Tudo ótimo, menos no futebol. Mas na vida tá tudo ótimo, viu? Assim Fique tranquilo. É assim tem que ser. funciona. E tudo ficará ótimo quando não está ótimo. É isso aí, concordo com você. Um beijo pra você. Meus amiguinhos do bebê do Ronaldo, dá uma aqui, bebê. O que foi da mão? Você tá resfriado? Eu também tava resfriado. Não Passou pra mim resfriado. Sgarbi, você também tá assim meio borocochô, meio triste, porque essa final não é a que você esperava? Na finalzinha, né, Ronaldo? Todo mundo queria assistir isso aí. Falar, todo mundo queria ver. vai passar? Nem ser horário. 8h30, todo mundo horário queria ver ruim. o São Paulo contra a Corinthians lá na final. É mesmo? Todo mundo queria, a grande verdade é essa. Cicinho, na mesma vibe, Cicinho, conformado. Quem? Você. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Eu estou exatamente como o time do Novo Horizontino. Não chegou por acaso, gente. É isso aí. Você acha que o Novo Horizontino chegou pra perder pra Palmeiras na Vai final? perder, Cicinho, né? Sem arca, vai perder. E outra, a decisão é lá. Que Aqui isso. Vai é decidir só esse cozinhar hoje, o frango pra lá. Decide o hoje. prato tá completo. Chico Garcia, para quem desconhece, boa tarde, antes de mais nada, o que podemos falar sobre Matheus Candançan? Um árbitro muito jovem, promissor, que eu acho até que pulou algumas etapas, né? Apitando, inclusive, a final do Paulista do ano passado, com 27, 28 anos de idade. Mas ele é muito bom, muito competente. Eu acho que na Federação Paulista aqui, dos melhores que temos. O Sgarbi não concorda muito comigo, mas eu acho que ele tem condições de fazer um bom jogo, sim.
É isso, Gabi. É, bom. E do Dracena, quero saber se você está preocupado com a arbitragem ou se você está mais preocupado com o Novo Horizontino, Edu. Boa tarde, Renata. É tão bom ver meus amiguinhos assim secando. Tá sabe, aquela preocupado com a coisa arbitragem. assim, Se der tudo errado, o juiz dá um pênalti. É, porra, torcendo pro Novo Horizontino. Ô, doutor, deixa eu perguntar pro doutor aqui. Ô, doutor. Você vai assistir o jogo ou você vai olhar o jogo, analisar o jogo? Onde você está, doutor? Porque não adianta você também ficar mandando mensagenzinha lá, você lá em Miami, doutor. O senhor tem que estar aqui eu junto acho com a que gente. não Não pega, adianta Edu. não que você Lá onde ele tá, não fugiu. pega. Não pega, não consegue ver onde ele tá, sabe? Não adianta, amanhã a gente vai comemorar. Eu só vou contar uma coisa, mas não falo mais nada além disso. O doutor está fora do Brasil e ao lado de um zagueiro. Só isso! Um zagueiro viril. Esse gato quer sentir o dedo dele. Ai, seu fofoqueiro. Nossa. Dias! Esse cara não e guarda aí, nada. Everton, boa tarde pra você. Tá um clima tão estranho aqui no estúdio. tá. Ainda bem que você tá bem longe. Verdade, ainda bem, E aí? sorte nossa. Então, Renata, boa tarde a todos. Duas situações aqui. A primeira que você está parecendo um picolé de chocolate com amendoim, né? E segundo, que o Chico Garcia me agrediu. O Chico Garcia me agrediu no nosso grupo de WhatsApp. Não faça Porque ontem eu peguei os argumentos do Chico, dobrei, Não dei foi um ontem, nó foi e segunda. guardei no bolso. Obrigado. Acorda. Que tá no grupo, fica no grupo, ô seu cavalo. Que tá no grupo, fica no grupo. Senão eu vou começar a Você vai soltar tomar as dura ao coisinhas vivo aqui. aqui. Tá no grupo, fica no grupo. Nossa. Muita internet na cabeça, Olha né? só Muitas quem tá lá. conexões. É o Pé seguinte, frio. ele tava se arrumando, Meu Deus. se embelezando, não dando adianta aquele muito, trato né? no cabelo. Esse cabelo dele é uma novela, não é? Mas o que é uma novela sempre é um campeonato estadual. E na final do Paulistão, os melhores chegam. Os melhores aparecem e o Novo Horizontino foi o melhor na primeira fase e agora vai enfrentar o temido Palmeiras. Capelanes, confiança por aí da torcida, já trocou alguma ideia com o povo que tá passando por aí? Conta pra gente qual é o lado palmeirense. É aquele que está preparado para ser campeão paulista ou ainda tá pisando em ovos, esperando a hora certa para quem sabe comemorar, hein? Legal. Obrigada, né, Capelanes? Nossa, melhor participação do Capelanes esse ano, hein? Não tá vindo o som do Capelanes. Concordo. Eu acho que ele se preparou tanto. Ele esperou tanto por essa primeira... Falou correto. Eu concordo com tudo que ele falou pela primeira vez. Parabéns, Sei não, Capelanes. Parabéns, Que equilíbrio, que seriedade. Que... Nunca vocês concordaram tanto com o Capelanes quanto hoje. Primeira vez que eu concordei com ele. Mas o Capelanes daqui a pouquinho retorna diretamente de Barueri para contar detalhes. Que droga! Vai, faz o teste. Faz o teste, vai. Deixa eu explicar. Eu tô com o nosso repórter cinematográfico, Fábio França, e aí como eu fiz a minha primeira entrada, ia demorar uma meia horinha pra voltar, o que eu faço? Pra não dar nenhum BO, eu pego e desligo essa chamada. Parabéns. Liga. Foi a pecinha, Nossa, então. inexperiente, né? Foi a pecinha na frente do microfone. No carro no ar-condicionado, aí o França falou, não esquece de ligar o microfone. Eu falei, eu sou amigo velho, você tá louco, velho? Parece um curso. Tá começando Eu cheguei aqui, o eu esqueci de ligar. Desculpa. Então agora ligadaço continua. Agora tá tudo certinho, vocês estão me... Não, agora vocês estão me ouvindo legal, agora tá zero bala. Uma pena. Pra todo mundo aí, ó, gente, é o seguinte, eu falei que eu tô no estúdio Gente, com vai vocês até Barueri, todos os dias, fala o microfone abraçando que eu não meus falo nada. amigos, a Rê, a galera da produção, todo mundo aí. Mas tá na rua pra mim é diferente, porque eu gosto de sentir o cheiro, ó. Eu gosto de sentir o cheiro das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, toda a rapaziada que é bem-vinda pra participar. Inclusive, eu tô procurando, porque o jogo é daqui a pouco, viu, gente? Não é 9h30 não, o jogo 8 horas da noite, a bola rola aqui. Aí eu olho pra um lado, vejo poucas barraquinhas sendo montadas, algumas já estão armadas. Olho pro outro lado, praticamente não tem ninguém. E eu tô aqui no portão principal da Arena Barueri. Então é normal, o pessoal tá trabalhando, tem muita coisa pra fazer. Então daqui a pouquinho vai se aproximando a hora do jogo, a galera vai chegando. Agora, o que a gente pode antecipar? 2 telespectadores que nos viram aqui na primeira entrada passaram e falaram assim, cara, eu quero entrar no jogo. Tem ingresso? Não tem ingresso. Tem um outro cambista que você vê pra lá e pra cá, não faz isso. Não compra de cambista, porque a hora pra dar um BO é 2 palitos. Então, respondendo o seu questionamento aqui,
O torcedor palmeirense está com a setinha para cima, está na expectativa, mas a grande verdade é que, pelo menos por enquanto, nenhum sinal da torcida alviverde. Mas tem tempo, bola rola só às 8 da noite, viu, Rê? Olha, a gente está aqui num debate ferrenho. O que será melhor para as torcidas de um modo geral? Quem vence? Palmeiras ou Novo Horizontino? O que vai render mais? Olha, gente, o que vai render mesmo é o que eles fizeram até agora e vamos mostrar de uma maneira mais aprofundada como chegam Palmeiras e Novo Horizontino para as duas grandes decisões do Campeonato Paulista. Chegou também o Márcio Santos, olha ela, olho no lance! Aquele Novo Horizontino da final caipira dos anos 90, que decidiu o Paulistão contra o Bragantino, fechou as portas. Do Novo Horizontino! Renasceu com a força do campo, voltou ao profissionalismo em 2012, virou SAF em 2023, virou finalista estadual de novo agora, 36 anos depois. Os donos do clube empregam 10% da cidade, que tem cerca de 40 mil habitantes. Tem escolinhas espalhadas pelo país inteiro. Tem uma linha de produção de grandes nomes, como Rômulo, que é do Palmeiras, está emprestado ao time que o revelou, mas não joga a partida de ida. Esse Novo Horizontino, que ficou a apenas 1 ponto da elite brasileira por 2 temporadas seguidas, foi o time de melhor campanha no Paulistão 2026. Bateu o próprio Palmeiras na fase de grupos. Fez Abel Ferreira sair da casinha em sua pior derrota desde que chegou ao Alviverde em outubro de 2020. 4-0 no dia 20 de janeiro. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Estava de cabeça quente. Por enquanto, Abel, é um time da 2ª divisão nacional. E um franco atirador nessa final em 2 partidas. E transfere o favoritismo para o outro lado. Tira o peso. Claro que temos um grande favorito, né? E é uma responsabilidade, né? A gente sabe disso. Isso não quer dizer que já está ganho. Às vezes nós na vida precisamos mesmo de algumas chapadas, de algumas derrotas, que é para abrir os olhos. E essa foi uma delas. O time de Novo Horizonte atropelou outros grandes. Eliminou o Santos de Neymar nas quartas de final. O Corinthians de Dorival Júnior, especialista em jogos eliminatórios, na semi. Tem um artilheiro com 7 gols no campeonato, que no seu time, Abel, fez 3 naquele dia fatídico para o Alviverde. A questão do artilheiro é legal, é bacana, mas eu acho que é até certo ponto. A gente veio fazendo uma excelente campanha sem pensar, né, na questão individual. A nossa coragem, o nosso caráter, é isso que temos que fazer desde o primeiro segundo. Abel também quer o título, para esquecer a última temporada, quando passou sem nenhuma taça levantada, feridas estampadas. Se eu te mostrasse as minhas costas, ias ver quantas cicatrizes eu tenho aqui, das críticas que já me fizeram. Abel é um vencedor no Alviverde. Pode se tornar o maior da história do clube. Hoje está empatado com Oswaldo Brandão, 10 taças conquistadas cada um. Ganhou 2 brasileiros por pontos corridos e disputou 15 finais. Ganhou 8 vezes, perdeu 7. Faz parte. Foi mantido e segue protagonista, mesmo com um time em constante transformação. Estamos construindo dia a dia uma bela história e tomara que a gente, como falei, possa conseguir mais um título, porque esse grupo de jogadores que chegaram agora, os companheiros que chegaram agora, merecem muito esse campeonato. Constante transformação em um Palmeiras que quer voltar ao protagonismo depois de uma temporada sem títulos. Dos titulares em 2026, 7 não foram campeões ainda com a camisa alviverde. Carlos Miguel, Kelvin, Marlon Freitas, Maurício, Andréas Pereira, Vitor Roque, Alan e por que não incluir também o recém-chegado John Arias? É por eles que os experientes vão lutar. Palavras de um líder. Esse grupo que chegou agora merece muito estar em uma final e os jogadores mais experientes tentar ajudar para eles conquistar o primeiro título e para começar a história com o clube que acho que vai ser muito importante. Eu acho que esta é a 16ª final, não é? 16ª.
Ganhei e perdi, é isso que eu te posso dizer. Eu vou fazer o que eu sempre faço, dar o meu melhor, ajudar os meus jogadores. 16ª final de um português que chegou há mais de 5 anos sem prometer títulos, apenas trabalho. Tanta decisão parece normal para ele, só parece. O nervosismo mesmo, as borboletas na barriga as mesmas e a vontade de ganhar exatamente a mesma. É o time do interior, com um trabalho consistente, é o time da capital, um dos maiores vencedores dos últimos anos no futebol brasileiro. É um duelo em 2 frentes, começa hoje e termina domingo. Sabemos que a responsabilidade está toda em cima do Palmeiras, a obrigatoriedade de ganhar é nossa. Acho que o nosso adversário não tem essa pressão, não tem nada a perder. Ambição em alta nesse último passo, nessa final inédita. Ganha a cidade ou ganha o campo? É não ter medo de cara feia. Edu Dracena, nosso capitão, você está na final, qual é a sensação? Hoje, pensando no Novo Horizontino, respeito, ansiedade, tranquilidade. Qual é a temperatura? Como é que é, vai? Jamais terei medo, terei respeito. Soberba, Ronaldo. Eu terei respeito, sim, pelo Horizontino, pelo que apresentou, não só esse ano, mas já vem há muitos anos atrás. Tipo ano passado vocês não ganharam nada. Não, mas chega, o Novo Horizontino sempre está chegando. Então, acho que fez por mérito estar nessa final, porque é um time muito bem treinado pelo Anderson. A gente sabe que o Rômulo não vai jogar por motivos de cláusula ali, tudo certinho. Agora, a gente sabe que a responsabilidade é do Palmeiras. Deixa o menino jogar. Você não tem dinheiro. Você não está na final. Você não tem dinheiro, deixa o menino. Na final. Fica aí. Vocês têm dinheiro, deixa o menino jogar. Perdeu pro Horizontino e fica quietinho aí. Não usaram o menino. O Palmeiras hoje tem que fazer um resultado importante para levar para o segundo jogo, Renato. Porque jogando em casa, diante do seu torcedor e um time melhor do que o Novo Horizontino, tem que jogar com a seriedade como vem jogando nos últimos jogos. E marcar em cima, como marcou, ser competitivo, como está sendo. Então a confiança é muito grande porque o Palmeiras está demonstrando isso. Na última partida contra o São Paulo, Sgarbi, já teve uma Arena Barueri lotada, a torcida comprando essa ideia, feliz com a participação do time no Campeonato Paulista. E o Novo Horizontino é uma surpresa, mas agora todo mundo sabe que ele tem potencial, como eliminou o Santos, o Corinthians e tem o Palmeiras. Por que não? Se a gente puder não lembrar dessa última partida, eu agradeço, por favor, e peço com carinho isso. A parte do São Paulo com o Palmeiras? Vamos esquecer, isso daí já foi passado. Mas do Novo Horizontino, tem até uma entrevista, se eu não me engano, do próprio Anderson, que ele fala, cara, muitas vezes quando a gente vence uma partida, as pessoas buscam defeito no nosso adversário. Por exemplo, o Corinthians não jogou bem, o Santos não jogou bem, o Neymar não foi tão bem na partida. E não, cara, o Novo Horizontino tá jogando muita bola, que tá bem. Essa falta que o Edu falou do Rômulo, na minha opinião, vai pesar muito no jogo, que é o cara do Novo Horizontino, o cara ali que dá dinâmica no meio campo, que liga justamente o campo de defesa com o de ataque muitas vezes, é o cara que tá jogando muita bola. Então faz falta, só que é um jogo importante. Na minha opinião, tá bem desenhado esse jogo, inclusive, o Rê. Eu acho que o Novo Horizontino vai justamente para se fechar, levar um resultado bom para tentar reverter lá no interior, que é justamente a grande força do Novo Horizontino no campeonato. E o Palmeiras concorda com o Edu. Tem que construir um resultado hoje, porque lá o bicho vai pegar. Lá é jogo dificílimo. Contra o Santos e o Corinthians, Chico, era um jogo só. Agora são 2 partidas. Você tem até uma chance de recuperação ou de consolidação. E o Novo Horizontino tem méritos, está todo mundo aqui reconhecendo, mas o Palmeiras também chega na final no seu melhor momento desde o início do ano. Então, contra o São Paulo foi um Palmeiras que me lembrou os bons momentos, que eu não via já tinha há algum tempo, até porque muitos jogadores mudaram, né? Chegou o Arias aí que está tentando até se encontrar no time, porque o Abel está priorizando um time que está funcionando, mas eu gostei do ritmo do Palmeiras. O Palmeiras sufocou o São Paulo ali, até abriu o placar logo cedo, poderia ter feito mais ali na sequência, venceu com méritos, questões da arbitragem à parte aí que a gente possa discutir. Agora, lembram quando o Palmeiras decidiu o campeonato com o Água Santa? O Água Santa foi uma surpresa, chegou na final e venceu o primeiro jogo, mas não era um jogo único, tinha o segundo, em que o Palmeiras depois atropelou, meteu um 4-0, se eu não me engano, né? Então, assim, pode acontecer... Mas era o contrário, né, Chiquito? Exato, decidir em casa. Pode acontecer num jogo único, como aconteceu, mesmo até que o Novo Horizontino tenha, não tenha ido mal, muito pelo contrário, né? Tenha sido estratégico e conseguido vencer o Corinthians, pegou o Santos pelo caminho, aplicou goleada no Palmeiras lá no meio do caminho. Mas num jogo único, você convida a aleatoriedade, né? A aleatoriedade, elas faz mais presente. Em 2 jogos, mesmo que a decisão seja no Jorjão,
Eu acho que não é a tendência, Renata. Eu acho que não aguenta. Eu acho que o Novo Horizontino, até pela qualidade das peças dos dois times, em 2 jogos, eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer um resultado muito interessante hoje. Lá vai ser duro, mas o Palmeiras sabe disso, que o jogo dele é hoje, para poder encaminhar o título, quem sabe. De qualquer maneira, Everton Guimarães, mesmo que o Novo Horizontino não vença o Campeonato Paulista, ele já sangrou o Palmeiras, aplicando a maior goleada da era Abel Ferreira. 4-0. Mas o Palmeiras não tinha um time completo, era outra fase do campeonato, os objetivos eram diferentes, mas mesmo assim esse resultado foi produzido. E o Novo Horizontino, ele tem essa partida também para poder se espelhar. Renata, nas primeiras fases de campeonatos estaduais, nas primeiras rodadas de Brasileiro, na primeira fase da Copa do Mundo, normalmente são as fases onde acontecem as zebras, né? Quando a coisa afunila, elas aparecem bem menos. Dá para levar em consideração tudo isso que você falou, de um Palmeiras muito mudado em relação ao Palmeiras que vai a campo hoje, que vai a campo no domingo. O Enderson é mineiro, né, Renato? O mineiro é um bicho matreiro, cuidadoso. E eu acredito que ele vá para um jogo hoje mais fechado, para tentar chegar muito vivo no jogo de domingo. E é só assim para o Novo Horizontino conseguir suplantar essa força do Palmeiras. O Palmeiras é amplamente favorito, né, mesmo com a campanha feita pelo Novo Horizontino, não estou falando nenhuma grande novidade, mas vamos olhar para o que o Palmeiras está jogando hoje, para o elenco que tem, e sendo 2 jogos, eu não posso condescender com aquele que pensa que mesmo com a primeira fase do Novo Horizontino exista algum tipo de favoritismo, mesmo decidindo em casa. O Palmeiras é favorito, eu creio que deva ganhar hoje, e no jogo de volta, na sexta-feira, eu te falo o que vai acontecer, porque eu não quero deixar os colegas sem graça, não, porque eu vou acertar o placar, quem vai fazer os gols e até o tempo dos gols, mas na sexta eu opino. Olha, eu tô brincando aqui com eles. Eu falei, nossa, se o Palmeiras ganhar de 3-0, será que já era? Ai. Tem uma situação assim parecida lá no Campeonato Gaúcho. Cicinho, a pergunta é direta. John Arias hoje pra você merece ser titular ou ele deve repetir Maurício, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes? Olha, Renata, o que o Abel está esperando é um desses atacantes jogar mal. E o Alan não jogou bem contra o São Paulo. Por que você tá com esse tigrinho aí na mão aí, Não, mano? é tigrão. Tigrinho tira esse negócio aí, pô. Esse daqui é tigrão que vai engolir o tigrinho hoje. Vou mostrar que eu sou tigrão. Com áreas, sem áreas, na área, fora da área, é tigrão. Entendeu? Sai daí, Cici, você cador danado. Você falou? O quê? Vou mostrar que eu sou tigrão? Nossa, é uma Chico. música da minha adolescência aqui. Gritou, da juventude. É isso, eu lembrei tá agora. mostrando. Mas assim, eu vejo todo mundo falando, não, com o Palmeiras. Ô, Cici, você é de 81 também, hein? É de 80. Não vem me enganar, não. Ele é de 80, mais que não conhece. Deixa ele fingir que não conhece. Vai assistir. É o antigo Cicinho só que conhecia. O passado tá no mar do esquecimento. O passado tá no mar do esquecimento. A gente não pesca mais nesse rio aí. Assim, eu tô vendo o Chico. É bom que sua mulher tá assistindo, Chico, porque você tá muito palmeirense. Eu? E aí... Tá sendo realista. A batata Ele é zero. realista, não é clubista não, Não, porque vocês estão falando o Palmeiras não joga 2 jogos mal. E o Novo Horizontino também do outro lado. Vocês falam, não, porque o Palmeiras pode jogar um jogo mal, quem só é mais que tem time, Cici? Quem é mais time? Novo Horizontino, que foi o primeiro na competição. Tá. E quem tem os melhores jogadores? Gente, o Novo Horizontino eliminou Santos e Corinthians, pô. É grande pra caramba aí. Eliminar Corinthians não é nada disso, não. Típico cenário que é o combustível para a equipe que as pessoas estão falando que é menos favorecida. Boa, Cicinho. Novo Tigrão. É isso aí. Tigrão vai te ensinar. Vamos ver. Vamos ver Quem quer domingo, ensinar Cici. alguma coisa é ele, João Paulo Capelanes. Capela, diretamente da Arena Barueri, tá nos arredores, no bairro, conversando com todo mundo. E aí, Capela? O jogo aberto é sacanagem, né, Rê? Não à toa 2 décadas no ar de forma ininterrupta ao seu comando, porque o lance é o seguinte, eu falei, cadê o torcedor na minha última entrada? Aí adivinha, vem cá, que homem, pode vir. Seu Jair, dá sambadinha, seu Jair, tava dando uma sambadinha aqui, seu Jair, você tá demais. Tamo de verde, seu Jair. Boa tarde, seu Jair. Boa tarde. Tá feliz hoje?
Ó, 2-0 hoje, ó. Calma, seu Jair, calma. Olha o coração. Vem cá, o senhor mora em Barueri, correto? Moro em Barueri. Legal. O senhor vai no estádio? Vou no estádio. Pagou quanto o ingresso? Metade R$100. R$100? Meia entrada? Meia entrada. Meia entrada, legal. Meia entrada, eu sou aposentado. Isso, o senhor tá com quantos anos? Tô com 65. Ah, ele tá inteiraço, é um coroa enxuto. Olha lá que coisa maravilhosa. Ó, o senhor com 65 e eu com 36, eu tô morto. Agora, antes de o senhor passar o recado pro Ronaldão, fala pra mim o seguinte. O senhor tá com manto, camisa do Palmeiras, mas daqui a pouquinho chega a torcida do Novo Horizontino. Não tá com medo dos caras, não? Tô nada. Nada? Nada. Tranquilo, então? Tranquilo, eu tô aqui na minha área. É, e se os caras chegarem? Eu mando eles embora. Ai. Fala agora, seu Jair! Fala agora, seu Jair! Peraí, ó, gente, atenção, ó. Tem aqui o palmeirense, tem aqui a torcida do Novo Horizontino, a galera que veio de Novo Horizonte. Vai dar Palmeiras ao Novo Horizontino! Não sei quem vai ganhar. Não sei se vai ganhar o Palmeiras ou o Novo Horizontino, mas os dois times estão juntos em um só ideal, que é a eliminação do Corinthians! Chupa, Ronaldo! Eliminado! Caramba, hein? O recado foi alto e em bom som. Vai chamar mais gente que só isso aí é pouco. Chupa. O Capelo uniu as duas torcidas. Aí, pode chamar mais gente. Seus cavalos. Bom, e vamos começar aqui com o Palmeiras, o mandante da primeira decisão do Campeonato Paulista. A provável, possível e especulada escalação de Abel Ferreira. Carlos Miguel, tá bom, Ronaldo, Carlos Miguel? Eu não vou assistir mesmo, tá bom. Kelvin na direita, tá bom aí, Cicinho, na sua área? Tô junto com o Ronaldo, no mesmo ambiente que ele, não vou assistir. Gente. Gustavo Gomes e Murilo na zaga, tá legal, hein, Edu? Excelente, o Murilo vem jogando bem agora, melhorou bastante. Muito. É verdade. Piquerez jogou muito bem contra o São Paulo, hein, Sgarbi? É, mas eu tô igual, não vou assistir. Ronaldão! Marlon Freitas e quem te mandou um abraço foi Andréas Pereira. Ele sapateou na cara do tribunal esse menino, parabéns. Sapateia de novo amanhã hoje, ninguém vem. Jogador do Palmeiras como profissão e nas horas vagas, sapateador. Sapateado, é o hobby dele. Seu Zé Castero. Deve estar bem infeliz o Andréas Pereira. Ó, Maurício, Alan, Vitor Roque, Flaco, sem áreas. E o Maurício, fala do Maurício. Ai, mal, chora coração, chorou meu coração. Horrores. Ele gosta de fazer gol no São Paulo. Jogou muita bola no clássico. 2 gols já. Novo Horizontino, bora lá? Bora. No pique. Aí sim. Então vamos lá. Técnico Anderson Moreira e suas Tigre. Vamos, Tigre. Jordi, qual é a nota que você dá pro goleiro do Novo Horizontino? Hein, Rona? O menino tem que pegar. Mas qual é a nota que você dá pra ele? Nota 12 pra esse menino, 12. É o que ele fez com o Pandeiro. Alvarinho na direita, Cicinho. Bom jogador, suficiente pra arrebentar com o Piquerez. E a zaga, que tem Dantas, cobiçado, né? Botafogo e tudo mais. Patrick. Uma zaga legal, Edu? Legal, o Dantas, né? O Corinthians estava atrás desse Corinthians menino. também Tava tentou. atrás, tentou. Botafogo também. Bom jogador. Ô, Chico, e o Mike? É chora coração? Cara, não, ele não jogou lá no Grêmio, né? Veio do Guarani, virou terceiro reserva, mas tá fazendo Tá desempenhando. Tá bem. Será que ele vai mandar recado pra alguém aqui no programa? Eles estão falando que não vão assistir o jogo, né? Eu tô pensando na desculpa que eu vou dar hoje em casa pra ver esse jogo. Pode fazer. Você ligar a TV jogo do Palmeiras? Liga pra nós. Aí amanhã vocês não vêm. Vai fazer uma visitinha no vizinho. Vai ter que ser. Vai pro vizinho, vai né? jantar. Bom, aqui, destaque, hein? O Leonaldi fez gol contra o Santos e o Luiz Oyama jogando bem essa dupla de volantes, hein? Leonardo, eu acho que o nome dele era pra ser Leonardo, não era não? No meio do caminho mudaram de ideia. O cara do cartório escutou mal, né? Leonardo. Aqui ele tem outras opções, mas quem larga na frente, segundo a mídia especializada, é o Juninho, porque o Rômulo não estará em campo. Então o Juninho vai ter essa difícil missão de substituir o Rômulo, mas ele pode até aparecer com outras opções, Ele é mais né? defensivo, né? Entrando com ele, o Novo Horizontino Mas faz fica sentido, mais... primeiro jogo Exatamente. fora, faz sentido, fechar a casa. E aí temos Vinícius Paiva, Matheus Bianchi e Robson, o artilheiro do Campeonato Paulista. Edu,
E aí? Fralda. Não, é um bom time. Então, chegou na final, não chegou à toa. Eliminou o Corinthians, mas também não quer dizer nada eliminar o Corinthians. Que isso? Agora... E eliminar o Santos? Aí é complicado, né? Eliminar o time Isso é vice do Corinthians. Eliminar o Santos com o Hoje eu não sei o Neymar que é aconteceu no meu difícil. café da manhã. Isso é vice do Por Corinthians, mais do que o Paulistinho momento ano do Santos não passado. esteja tão legal assim, mas é difícil. Agora, o Palmeiras, Renata, manter a intensidade como vem fazendo, jogando em casa, tem totais condições de ganhar e bem, na minha opinião. E bem, com todo E o respeito. Palmeiras adotou o Barueri nesse Paulistão e deu certo. Deu certo e está fazendo gol no início. Acho que isso também dá tranquilidade para os jogadores também. Ai, mal. O Enderson também tem as mesmas características do Abel. Gosta de marcar em cima também a saída de bola e não deixando o time jogar. Quero falar muito da decisão, primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino. E gostaria de falar do Flamengo também. O áudio do presidente BAP vazado. Vazou, O presidente BAP que tomou conta das redes sociais. Me engana que eu gosto. Fala, Mário, querido. Tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. É, bem isso. Foi rápido, hein? Palminha. Everton Guimarães. Essa história vai render o ano inteiro, porque a cada probleminha no Flamengo ou com o Leonardo Jardim, a figura de Felipe Luiz estará por lá, Everton. Renato, é um problema muito grande pela forma com a qual tudo aconteceu, né? Se foi algo programado, só aumenta o tamanho da trairagem com o Felipe Luiz, que tinha pleno domínio sobre o grupo, com raríssimas exceções. E eu não sei até que ponto esse controle do grupo que o Felipe Luiz tinha, se isso vai ser transferido, sabe aquela portabilidade de comportamento com o Léo Jardim. Porque o Léo Jardim é um cara no trato mais objetivo, mais direto. Aqui no Cruzeiro ele teve toda a liberdade do Pedro Lourenço para tomar as decisões. A partir do momento que ele detectou onde estavam alguns problemas, o Pedro Lourenço ofereceu a ele toda a liberdade para a tomada de decisões, inclusive de barrar jogadores medalhões, de colocar o Gabigol no banco e não colocá-lo no time titular de maneira alguma. Do Dudu sair, inclusive, né, do Cruzeiro e assinar com o Atlético. Então, tudo isso tinha sido ajustado com o Pedro Lourenço. Será que no Flamengo, com um monte de medalhões que o Flamengo tem, o BAP não é o Pedro Lourenço, o BAP não sente pelo Jardim e nem tem relações com o Jardim como o Pedro Lourenço tinha aqui, inclusive relações comerciais, eles eram amigos, né? Então, da forma com a qual tudo aconteceu, a toque de caixa, cedendo à pressão da torcida e etc e tal, eu não sei se o Léo Jardim vai ter esse controle todo do grupo que o Felipe Luiz tinha, não. E eu tenho lá minhas dúvidas se esse grupo atual do Flamengo vai correr pelo Léo Jardim. Repito, eu desacreditei do Léo Jardim, figura humana, né? Fora do futebol, dentro do futebol, ele é um treinador muito acima da média. Só precisamos ver se o grupo vai comprar todos os argumentos do Léo Jardim e como o grupo comprou esse cavalo de pau que o BAP deu no comando técnico do clube.
Ai, relembrar é tão bom, né, gente? O que é, Chico? Eu falei Diga. ontem aqui, eu falei assim, cara, alguma coisa vai vazar, porque no Flamengo tudo vaza de tarde. Ou de propósito. Só o áudio do presidente. Mas assim, a gente já sabe, hoje, né, 24 horas depois, que o Flamengo já tinha procurado o Léo Jardim lá no final do ano, que já tinha procurado, inclusive, antes da demissão, que já tinha acertado com o cara, ele já estava no Brasil, aí chega em Belo Horizonte pro casamento lá com 15 malas, ou seja, veio para ficar. Tem uma questão também que talvez as pessoas não saibam. Você tá muito Léo Dias. Léo Dias. E vou revelar aqui pra vocês agora, com exclusividade. Não é exclusivo. Mas o Léo Jardim, ele tem residência fixa em Mônaco. Que é um lugar aprazível. Quem não tem, né, Chico? No mundo, né? Muita Só que água, muito iate. Mônaco, você precisa passar, para você ter residência lá, você precisa passar 50 dias por ano para você continuar com a residência lá. Curiosamente, o tempo que ele pediu para o Cruzeiro para ficar, né, de volta lá, para voltar, e aí agora ele está livre para voltar para o Brasil. Então, só uma coincidência. Ô, Rê, sabe agora falando como ex-jogador aqui, brincadeira, não, nós temos 3 ex-jogadores Só uma aqui. perguntinha, mas se tivesse tudo acertado com o Leonardo Jardim, por que o presidente renovaria com o Felipe Luiz e pagando Não estava acertado lá atrás. Não estava acertado lá atrás. Estava acertado antes da demissão agora, depois da eliminação pro Lanús. Porque no ano passado ele já disse que tinha que resolver coisas pessoais e que não ficaria no Cruzeiro. Na época da renovação, mas aí não, porque o Léo não queria trabalhar, ele queria realmente dar uma pausa. E aí ele renovou com o Felipe. Ó, vocês podem confirmar aqui, cara, o jogador não permite trairagem, cara. O jogador não gosta de trairagem, eu tenho certeza que o jogador se sentiu traído pela diretoria do Flamengo. Da forma que foi, agora tudo vazando, que a forma que o Boto também conduziu a conversa, a forma que o BAP fez a negociação. Eu tenho certeza que isso pegou muito mal e isso atrapalha o ambiente de um clube que vai brigar por muitos títulos, né? Eu tenho certeza absoluta, absoluta. Cicinho, você está muito quietinho, Cicinho. Foi trairagem, Cicinho. Porque eu fico analisando, Renato, isso daí não pega bem no meio dos jogadores, principalmente a maneira na qual o treinador vem, né? Então, é algo assim que o jogador fica assim, pô, agora vem um treinador que é do presidente, não dá para falar nada que leva pro presidente. Então, assim, trairagem no futebol não cai bem e não dá certo. E ele é cascadura que ele barra um monte de gente. Então, ó, é os ingredientes perfeitos. Aquela crise que você profetizou lá vai continuar? Vai continuar. E isso daí cai tudo de mão beijada pra Tia Leila e pro Palmeiras. E pro Corinthians. Que tem o time... Hã? São Paulo. Não, vamos ser protagonista mais pra frente. Calma, tudo tem a hora certa, né, Cicinho? Eu não aguento mais esperar, pô. Não aguento mais esperar. Imagina eu, na minha vez, o negócio vai pro brejo. Muchacho, quero um palpite para este primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Sem medo de errar, você que acertou o jogo contra o São Paulo do Verdão. É palmeirense. Tá errando. Renata, esse jogo você pode cravar aí 2-0 Verdão. Ninguém segura. Eita, que coisa. Bom, agora posso misturar Flamengo e essa decisão? Porque tanto Anderson Moreira quanto Abel Ferreira se pronunciaram sobre a saída de Felipe Luiz do Mengão. Olha, é isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais, não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos, eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar. Mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? É claro que deve estar sendo muito difícil ali pro Felipe. Eu acho que é a primeira demissão dele, né? É a primeira como treinador. Com certeza não vai ser a última. Eu posso falar assim de carteirinha. Eu acabei de dar um relato aqui. Eu estava invicto no Santos, liderando o Campeonato Paulista e de repente me mandaram embora, assim. Então, assim, a gente vai percebendo que o futebol brasileiro, como o Abel falou, assim, ele não é para amadores mesmo. Se tem uma coisa que é muito importante, nós treinadores aqui do Brasil, que às vezes quem vem de fora tem dificuldade de entender como essas coisas acontecem aqui. E elas acontecem desde quando eu era criança. Eu via muito, entendeu?
Gente, a classe dos treinadores também pode ficar indignada. E eles sabem que nem tudo é correto. Capelanes, e você vai falar o quê sobre Felipe Luiz, Léo Jardim, presidente BAP, áudio vazado, a mídia se manifestando? Porque as pessoas adoram apoiar quando o cara sai. Quando o cara tá no cargo, ninguém apoia, né, Capela? Perfeito, Rê. É basicamente o modus operandi, né? Eu lamento pela saída do Felipe Luiz, mas fiz as minhas críticas justas nesse início de temporada. O futebol desempenhado não estava bacana, mas dá para entender um calendário apertado, a temporada passada para essa, mas eu não teria mandado embora. Uma coisa é criticar. Beleza, crítica é válida. Outra coisa é você pegar e de um extremo ao outro mandar o cara embora. Então acho que boa sorte, Leonardo Jardim. Falou que só ia treinar, nós ouvimos aqui o Cruzeiro, não ia mais treinar ninguém no Brasil e agora vai comandar o Flamengo. Será que o Flamengo vai repetir o que fez em 2023, ganhar tudo em 22, chega em 23, começa a mudar de treinador, mó BO. Agora o que eu quero mostrar aqui, rapidinho, você sabe que quando eu tô na rua eu gosto de mostrar pontos diferentes, tá? Então eu tava lá na parte externa do estádio, lá do outro lado, agora eu vim aqui pra frente, ó. Tem mãe, tem filha, ali aproveitando, tá com vergonha, né? Cadê você, tá com vergonha? Faz parte. E outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte, muita gente sabe que o transporte público não é o mais acessível pra quem vem pra cá, né? Quem sai de São Paulo, no BO, na correria, no trânsito. Mas aqui não fecha, tá? Aqui não fecha. Essa rua aqui, Francinha, vamos mostrar pra rapaziada. Diferentemente dos outros estádios, Giovanni Gronco quando joga no Morumbi, na Neoquímica Arena tem bloqueio, no Allianz Parque fecha a rua Palestra Itália. Aqui, ó, vai ficar aberto, viu? Pode passar à vontade. Tem as vaguinhas reservadas aqui pras autoridades, aquela coisa toda. E tem o estacionamento ali também, ó. Quem quiser vir de moto, vir de carro, é só embicar. Mas eu vou dar uma notícia, tá? 150 picanhas. 150 picanhas o valor do estacionamento pra quem quiser parar. Então a gente tá trazendo alguns bastidores para que vocês possam entender como é que funciona. E a audiência do Jogo Aberto é incrível. Olha os caras lá, olha os caras lá. A audiência do Jogo Aberto. Vocês gostam do Jogo Aberto ou não, rapaziada? Aê, garoto, 4-0. Então, gente, esse é o clima. Arena Barueri, região metropolitana, 8 da noite, a bola vai rolar. E eu estarei aqui. É Jogo Aberto deles, Renata Fã, é tudo nosso. Tá ótimo. Seguiremos falando da decisão paulista. A cena. Sim, não temos um representante do Novo Horizontino oficial aqui no programa. Tem o Cicinho, mas temos né? Tem o Cicinho, né? 3, tem o Cicinho, o Scarpe, Ronaldo. Essa também. Então eu vou refazer o que eu disse. Por favor. Temos representantes oficiais do Novo Horizontino. Mas como você é o mandante, por favor, se manifeste e diga pra gente qual é a sua expectativa para essa partida, até de estratégias dos dois lados, do Palmeiras, se o Arias vai ser titular, se não vai. Renata, falando do Arias, né? Eu acredito que o Abel vai manter o mesmo time que jogou contra o São Paulo e não vai colocar o Arias. Para mim é um risco, porque você deixar um jogador da qualidade do Arias no banco, daqui a pouco ele perde a confiança, daqui a pouco o cara não rende, porque já não entrou tão bem assim contra o São Paulo. Então aí depois fica, de repente, naquela expectativa. Então é um risco que o Abel está correndo, mas ele sabe o que faz ali dentro do campo. Agora, o que o Palmeiras tem que fazer é manter a intensidade. Como o Abel falou depois que tomou de 4-0, se o time não competir, se o time não sentir, né, um jogo e lutar até o final, ele pode perder para qualquer um. Então eu acredito que a lição foi muito bem aceita por todos os jogadores. E agora fazer o que tem que fazer dentro de campo. Os jogadores do Palmeiras já estão acostumados a decidir. Então, tomara que eles possam decidir hoje nesse jogo. Ô, Cicinho, pensa no Maurício, no Alan, no Vitor Roque, no Flaco, olhando para o banco de reservas e pensando, se eu não der a vida, tenho John Arias para pegar o meu lugar, hein? O John Arias pode trazer um outro, porque esses daí foram tudo vice o ano passado, né? Então, assim... E campeão também. Que horas? Ano passado? O ano passado não, mas já foram. O Arias também. Eu tô falando de um passado mais recente. Cici. Vamos falar do presente, Cici. Renato, o Novo Horizontino é o azarão, mas é o favorito. Eita, como assim, Sgarbi? É isso? Agora, tudo que o Cicinho fala, eu concordo. Depois do que ele fez lá do Flamengo, eu não discordo mais de nada que esse cara fala. Esse cara tá com moral, hein? Às vezes nem irmão. Tá louco, eu tô com ele, Cicinho. Não, mas é que assim... É o que eu falei, na minha opinião, o Novo Horizontino foi muito descredibilizado pela campanha que fez no campeonato, porque tudo era assim, mas vai pegar o Santos, e aí o Santos jogou mal, mas o Corinthians não jogou bem. Não, é o Novo Horizontino que soube jogar o campeonato, que soube jogar bem, que tem um artilheiro. Vamos ver. Mas você tá torcendo pra quem, irmão? É lógico que pro Novo Horizontino. Então você decide, pô. Não, tem o artilheiro do campeonato, não é à toa. Foi lá, trouxe o
Eita, nós. O quê? Trouxe o... Caramba, Ah, Rômulo. Rômulo. Trouxe o Rômulo de volta, ia falar Robson. Trouxe o Rômulo de volta. E o Rômulo tá jogando muita bola. Então, assim, é um time que tem que ser mais valorizado. E é o seguinte, Ronaldão, vamos supor que seja um empate hoje. Empate? É. Aí o juiz dá pênalti pro Palmeiras. Não, que acabe Se empatado. der empate, o juiz vai dar um pênalti pro Se o Palmeiras. Novo Horizontino não deixar o Palmeiras hoje florescer, aparecer e acontecer, ele pode ter uma vantagem, porque vai decidir na casa dele. Se o Novo Horizontino jogar perfeitamente do começo ao final do jogo, vai ter o pênalti pro Palmeiras. Você pode ter certeza. Se tiver Você pênalti, pode tem ter que marcar, certeza ué. do que eu tô falando. tiver Porque o pênalti, tem que tribunal já marcar. marcou ontem pra julgar aí, pra julgar o... Então quer dizer o que Abel, você sabe o decreta fizeram? que teremos pênalti na partida. Já tem o campeão pra federação, já tem o campeão. Agora, como vai ser, nós vamos ver. Porque a federação, o tribunal também, A choradeira. Vocês já estão sabendo tudo que eu vou falar? Já jogou o julgamento do Abel pro ano que gagueja vem. não, Já gagueja sapateou. Já aconteceu de tudo lá. Agora, se tiver... Deixa eu falar pra vocês do Bragantino, do Novo Horizontino aí. Se vocês jogarem muita bola, Mimimi. vai ter um pênalti. Olha o mimimi. Vai, choradeira. É isso que eu tenho pra dizer. Pronto. Chora. Chora que hidrata. Coisa, hein? Essa é a cara do Paulistinha. Esse Paulistinha. É isso aí, foi bem, Rona. Certeiro. Palpite para o primeiro jogo da decisão paulista entre Palmeiras e Novo Horizontino. Ronaldo Giovanelli iniciará as cobranças. Eu quero. Cobrança do quê? Primeiro que eu não De vou assistir. pênalti? Você falou que vai ter pênalti. Então, eu te respondo com pênalti ou sem pênalti esse placar? Com pênalti. Com pênalti? É. Então são 3 pênaltis pro Palmeiras. Palmeiras ganha de 5-0. 3 pênaltis, mandracaço. Não, e o para, campeonato tá exagerando, tá muito Então o Palmeiras vai ser exagerado. campeão, Mas vai então. ser assim mesmo. Não. Você vai ver o que eu vou fazer com o Palmeiras vai ser menino campeão. de Quanto Novo é o Horizonte. placar? 5-0 pro Palmeiras. 5 pro Palmeiras. João Pedro Sgarbi. Cara, louco, velho. Eu acho que eu vou acertar esse placar, viu? Então, 0x0. Uma cara de 0x0, Novo Horizontino fechadinho. 0x0. Cicinho. 2-1. Para. Um pra cada lado. Xixi, é 2-1. Nossa, agora inaugurou uma nova modalidade. 2-1 é. Um pra cada lado. É porque ia falar 2-0. 1-0 pra cada lado. Mas Então é 1-1. 1-1. E você, Chico Garcia? Ô, Edu, você vai assistir o jogo em casa? Posso colar lá? É, porque Bora. Lá em casa vai ser difícil. Pênalti ou sem pênalti? Vai ser 2-1 para o Palmeiras esse jogo. Com pênalti? Capelani, seu palpite. Apareça, Capelanes. Aqui no telão, pleno. Parabéns ao Novo Horizontino, parabéns. Mas hoje o Palmeiras coloca meia taça no armário. Palmeiras 2, Tigre 0. Era o meu palpite. Era o seu palpite? Olha. Foi o palpite do Fala Everton 2-1 também. que dá um azar desgramado. Alguém falou 2-1, né? O Edu. Então eu vou falar 1-0 para o Palmeiras. Você não falou, Edu? Não falei ainda não, vou falar. Com pênalti e pênalti. O que é, doutor? Você vai assistir o jogo, é? 3x1 Palmeiras? 3x1 pro Palmeiras, eu boto meu palpite. Com pênalti ou sem Amanhã pênalti? estaremos aqui repercutindo essa grande decisão. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde para todo mundo. 5 pênaltis do Palmeiras. Vou mostrar que eu sou tigre.